Olá, obrigada pela sua audiência. Eu sou Noêmia Frazão e começa agora aqui na TV Educativa o nosso programa Amigas de Negócios. Lembrar você que está empreendendo que nós temos um programa de retomada da economia, eventos presenciais que acontecem em todas as redes aí no estado de Mato Grosso do Sul. Para você entender mais, busca a gente nas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram. Rede Amigas de Negócios. Você vai poder acompanhar e participar desse programa. Lembrar você também que nós temos aqui um canal no YouTube. Se você perdeu aí algum programa, já começa a nos seguir lá, aciona o sininho e você vai poder participar do programa também, nos inscrevendo, falando, Noêmia, eu quero aí ir no programa e falar sobre o meu negócio. Escreve pra gente, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, que a gente traz você aqui para falar do seu negócio. Antes de começar hoje com um quadro novo, eu quero chamar a dica da Rochelle Beltramin, que é do Mulher do Agro, que ela traz para você dicas importantes para você que quer entrar nesse mercado. Olá, eu sou Rochelle Beltramin e começo hoje aqui no Amigas de Negócio o quadro Mulheres no Agro. O objetivo desse quadro é trazer dicas relevantes para que você possa ter mais resultados nas atividades do agronegócio. Vamos falar um pouco do início do diagnóstico de propriedade. O que é o diagnóstico, o marco zero? Vamos responder a pergunta mais difícil, o como é. É olhar para a nossa propriedade, para o nosso negócio e identificar tudo que nós temos lá. Um bom caminho para a gente fazer isso é contratando uma empresa que faça essa análise, que faça o levantamento de condições do solo, estruturas de cerca, barracão, curral, maquinários existentes e também a condição de conservação desses maquinários. O tempo de execução desse projeto depende muito do tamanho da propriedade, do tamanho do negócio que você tem e da forma como a empresa faz essa análise. No meu caso, eu sou pecuarista, eu trabalho com cria e recria de fêmeas e eu realizo o Marco Zero, que é essa análise geral da propriedade, a cada 2 anos. Muito obrigada por assistir o nosso quadro, acompanhe aqui as novas dicas do agro para você. E nós temos uma estreia hoje de mais um quadro no nosso programa, Negócios Imobiliários, com Josias Peixoto Costa, que traz aqui dicas para você que quer entrar neste segmento e que quer entender mais sobre o ramo do imobiliário, sobre o ramo dos negócios imobiliários. Dicas importantes para você que quer entender mais. E hoje o nosso presidente, que é o convidado especial, que é o Eli Rodrigues, presidente do Conselho de Corretores de Imóveis. Bem-vindo ao nosso programa, presidente. Obrigada por ter aceitado o convite. E eu fui tão insistente para a gente tentar essa agenda, né? Eu que agradeço, você conseguiu fechar antes do final do ano, né? Obrigado aí pelo convite. É um prazer nós estarmos aqui com você, entendeu? Não só pela nossa amizade, mas pelo grau do seu programa, que isso aí muito nos enobrece. Muito obrigada a você. Josias, obrigada também por ter vindo ao programa e esse quadro fantástico que você idealizou, trazendo dicas de soluções do ramo de negócios imobiliários. Nós vamos entrevistar hoje o nosso presidente aqui, Eli Rodrigues. Sim, é um desafio, né, que a Noêmia acabou nos proporcionando. Desafio sempre é bom. A gente que está no mercado aí sabe que a gente enfrenta desafio todos os dias. E mais um, por que não, né? Vamos falar desse segmento, né? Eu tenho informações que o ramo imobiliário está aquecido, presidente. É fato? Nós tivemos uma surpresa muito grande, porque eu sempre costumo trazer um pouco da história. Em 2019, nós esperávamos uma grande explosão. A explosão não veio. Ela começou lentamente no final de 2019 e 2020, quando entrou a famosa Covid, menina, a coisa ficou meio assim. Porém, para nossa surpresa, o mercado reagiu muito bem. Ao contrário, superou as nossas expectativas. 2020, 2021, 2022, houve um crescimento muito grande. Aliás, isso aí é uma junção de financiamentos, do agronegócio em plena expansão, e Mato Grosso do Sul, dentro do contexto nacional, ele foi um dos estados que menos sofreram com essa condição toda que houve nesse período. Então, isso aí nos levou a um resultado muito positivo. E uma demanda reprimida que nós já tínhamos há muitos anos, ela veio se consolidar com mudança, inclusive, de pensamento
Nós tínhamos até então aquela preocupação maior com aonde eu estou trabalhando, com o meu negócio, e depois disso nós tivemos uma volta para a sua moradia, uma preocupação com a sua casa, onde você mora, onde você passa o seu tempo, onde você tem um espaço, você precisa de um espaço maior. Tudo isso trouxe para a gente uma grande oportunidade. E essa retomada que tem acontecido, né, pós-pandemia, nós estamos ainda no processo de retomada. Entrou o processo político, né, questões políticas, e agora nós também estamos saindo de Copa do Mundo, e agora nós vamos entrar um ano de 2023 um pouco mais, passando todas essas intempéries, vendo essa retomada. Como que você, presidente, vê essa retomada para 2023? Olha, nós temos o mercado, ele se autorregula, tá? O que nós precisamos? Menos ingerência do setor público. Por quê? Porque o próprio empresário, ele consegue fazer um fomento de crescimento, tá? Então, isso daí, a única coisa que a gente precisa é financiamento, tá? A renda, lógico, isso é normal, e que essa situação, por exemplo, perdurando essa situação do agro, nós teremos uma ótima oportunidade em 2023. Eu vejo assim, as pesquisas que nós temos conhecimento, ela traz uma boa perspectiva para 2023. Você está entendendo? Então, houve um crescimento também do emprego, houve um crescimento em geral, e isso vai beneficiar automaticamente os negócios. Percebe isso também, Josias, nesse segmento da construção, já que você atua fortemente nesse segmento? Sim. Que o pessoal tem se voltado mais para dentro de casa, investido mais em residência, investido mais nessa questão também de imóveis comerciais, porque a preocupação total era a cadeia produtiva de todo esse segmento, que é extensa e profunda e grande, emprega muita gente, movimenta muita economia, parar ali na época da pandemia. Bem, isso não aconteceu, firmou, o pessoal foi contínuo, né? Digamos assim, que não foi aquele ápice, mas foi contínuo. E agora, no processo de retomada da economia, a gente espera um 2023 igual que a gente esperava em 2020, lembra? Era a expectativa de 2020 e a gente agora espera um 2023 melhor. Eu compartilho da ideia do senhor Eli. Realmente, Eli, eu vejo que eu estava conversando com alguns outros corretores, nunca se vendeu tanto alto padrão do que nessa época de Covid, onde as pessoas ficaram em casa, valorizaram mais a família, o ambiente familiar, a residência. Isso para a gente é fantástico. Para a gente que é do mercado, eu, além de construtor, sou arquiteto, né? Só que primeiro eu sou construtor, depois veio o curso de arquitetura, né? Eu sou a 4ª geração de construtores. E a profissão, já aproveitando o gancho aí, a profissão de corretor de imóveis, a gente sempre dependeu dela, nós como construtores, né? A gente depende do corretor de imóveis. O bom corretor de imóveis faz o construtor. Tanto é que eu sempre chamo corretores para reunir, para saber como estão as coisas, para medir a febre do mercado, né? E a ideia do senhor estar aqui conversando com a gente é fantástica, porque aí assim, o senhor está no topo da cadeia aí, né, que rege como presidente do Cresce, né? E é isso que você falou, Noêmia. O mercado imobiliário, ele que colocou o leite das crianças na mesa nesse período em que foi muito sacrificado aí. O nosso povo precisou ficar em casa, né? E ele se manteve sozinho, independente de governo. As políticas de aproximação do corretor, nós temos quantos corretores hoje filiados, fazem parte do Conselho, Total de inscritos, nós já passamos de 13 mil. 13 mil Atuantes, nós temos quase 9 mil corretores. E mulheres? Em todos os estados. Eu quero saber de mulheres. Olha, mulheres, nós estamos mais ou menos com 46%, 44%, entre 44% e 46%. Quase 50%. A mulher hoje, nas turmas que se formam, você vê cada vez mais a participação da mulher, né? Nessa área, entendeu?
Então, realmente, a mulher despertou esse dom dela e está lá Fala junto com a bem, gente. se articula conversa, aí. exato. Entendeu? E nessa gestão do conselho que você acabou passando agora por esse período de pandemia, que eu digo que todo presidente de entidade, todo prefeito, governador ou empresário que não passou pelo período da pandemia, não sabe o que é criar no meio de uma crise, né? Porque assim, a gente fala do quanto foi desafiador, porque um dia a gente não tinha um cenário, no outro mês a gente tinha outro cenário. E, por fim, a gente teve que criar soluções bem assim, do dia para a noite, em todos os segmentos. No próprio corretor de imóveis, né? Nós vamos falar especificamente do corretor. Mas o Cresce teve que se adaptar para poder chegar a acessar esse corretor e, de alguma maneira, assistir, ajudar e levar soluções. Como é que o Cresce se despontou ou achou soluções para estar próximo ao Olha, corretor? quando eu entrei em começo de 2019, uma das primeiras coisas que eu já tinha em mente isso há muito tempo, foi montar o sistema online para o Cresce. Você está entendendo? O atendimento online. Então, casualmente, dentro da pandemia, nós inauguramos ele. Não deu nem para fazer festa, nem para fazer aquele estardalhaço, mas hoje nós temos mais ou menos 70% do nosso atendimento nele. Você está entendendo? Então, como você não pôde, vamos dizer assim, nós não podíamos parar porque o mercado estava pujante. Nós conseguimos nos instalar dentro do sistema que continuou funcionando, tá? Dentro dos serviços essenciais. Então, nós também tínhamos que dar o suporte para o corretor. Tá? Além das inscrições, além dos novos corretores. E correr, né, presidente? Porque Exato. assim, ele, falo para você, não só você, como todos os presidentes de conselhos que vêm aqui ao nosso programa, o grau de dificuldade de marcar uma agenda para o presidente vir, porque eles correm o interior inteiro. Exato. Para poder ser mais presente. E hoje, com esse sistema que foi inaugurado, nós temos um atendimento que o corretor já não necessita mais fazer o seu serviço, ele não precisa mais ir no conselho. Então, facilitou a vida, né? Na mudança que houve. Eu estava vendo um workshop agora e a pessoa falando sobre isso, da mudança que nós tivemos nesses 2 anos de pandemia brava, a nível mundial. De tecnologia. E a tecnologia voou como se fosse virando uma página da história. Entendeu? Inclusive, algumas coisas que eu não vou fazer comentário, mas algumas coisas que ele falou que a curto prazo vão acontecer, vai deixar a gente, assim, de uma maneira estupefata de ver como a coisa fluiu, evoluiu e mudou para não ter mais retorno daqueles velhos atendimentos de antes. Entendeu? Então, isso aí vem para a gente como... uma ferramenta. Uma ferramenta, tá? E quem não adere a essa ferramenta, não utiliza ela para avançar, porque o fato do corretor de imóveis, ele é a junção dele com o equipamento, entendeu? Não existe uma venda sem um corretor de imóveis, como não existe um equipamento que funcione sozinho. Então, o corretor ele tem que estar sempre se atualizando, se aprimorando na sua área. Por quê? Porque é necessário para você poder fazer frente dos novos desafios. E trazer esse entendimento, né, Josias, também. Sim. Porque os profissionais precisam pensar o seguinte, no EMA, e as profissões do futuro? As profissões do futuro é o vendedor, gente. A profissão do futuro é o corretor de imóveis, aquele que faz intermédio dos negócios. Então, estar aí na ponta do entendimento do que a tecnologia proporciona em termos de ferramenta e soluções, por exemplo, o próprio metaverso, né, que é uma ferramenta... Vamos falar disso depois do intervalo? Vamos falar disso no intervalo. Nós vamos para o intervalo, voltamos, Josias. Vamos falar de metaverso. O que é essa ferramenta de tecnologia aí? Só um pouquinho a gente vai comentar sobre isso, a opinião dos dois desse segmento, porque precisamos entender o que é o metaverso, o que isso vai facilitar no mundo dos negócios. E para você, profissional, corretor, que está pensando que vai ter que ficar parado, não tem como. O mercado vai engolir, vai passar por cima e não dá tempo. Tem que se aproximar das instituições, tem que se aproximar da tecnologia para poder se capacitar cada vez mais, para poder utilizar disso para vender mais. Exatamente isso, vender mais, com menos recursos, otimizando os recursos. Nós vamos para o intervalo e eu volto, é 1 minutinho só.
E de volta aqui ao programa Amigas de Negócios, eu estou em entrevista com o presidente do Cresce, Eli Rodrigues, meu amigo pessoal e presidente também dessa importante instituição, que representa aí mais de 13 mil profissionais. E nesse quadro incrível, que é aqui tocado pelo Josias Peixoto Acosta, né, que é o arquiteto, que traz dicas para nós aqui sobre o mundo dos negócios imobiliários. Eli, nós estávamos falando sobre a tecnologia, sobre o mundo do metaverso nas profissões e tudo isso que está acontecendo no mundo em termos de tecnologia e de avanço, né? Como é que você vê o profissional corretor hoje? Ou seja, aquele que formou, como você, que está há quanto tempo no mercado, amigo? 44 anos. 44 anos no mercado. E também aquele que está formando agora, né? Porque a sua visão como presidente de instituição é muito importante para os profissionais corretores, né? Porque aí vai tocar mesmo a bola desses próximos anos de gestão, né? Tanto do Cresce quanto da sua visão como corretor. Como é que você vê essa questão do metaverso, essa tecnologia que pode facilitar a vida do corretor? Olha, quem não quiser sair do mercado, nós temos que fazer, cada vez mais o corretor tem que se aperfeiçoar profissionalmente, principalmente com a tecnologia, porque ela hoje é a nossa maior aliada e é o que faz com que você esteja na frente dos seus concorrentes. Já não é mais só a questão de você pegar bons produtos, mas ter também como mostrar esses produtos, tá? Como atrair clientes. Você está entendendo? Hoje, no mundo virtual, é muito maior que o mundo, vamos dizer, real que nós vivemos. Então, as pessoas, elas buscam, através da internet, vir fazer os seus negócios. Então, o corretor de imóveis também, ele não pode parar no tempo. Já foi, nós tivemos uma evolução, hoje nós temos gestor imobiliário, hoje a nossa maior briga é para tentarmos que todos os cursos sejam de gestão, e não mais o curso médio. Então, isso aí é uma coisa importante, por quê? Porque você traz um aperfeiçoamento, são algumas grades... Não ser mais um curso técnico, ser um curso de gestão. Gestão, porque nós temos algumas grades que a gente precisa incluir nesse... Algumas para que o corretor possa ter uma visão maior do que é o mercado imobiliário, porque hoje muitas vezes você pega, ele vende um curso, tá? E aí você tem que burilar ele, dar o polimento nele, para que ele possa seguir em frente. O Cresce sempre se preocupou com o aperfeiçoamento. É tanto que normalmente nós temos todos os meses uma palestra. Em 2023 nós pretendemos voltar presencial, porque nós fizemos muita. Mas o ano passado, esse ano e o ano passado nós tivemos muita live. Você faz uma aqui, tem 2, 3 lives concorrendo com você no mesmo horário. Graças a Deus a gente teve um bom desempenho nisso, mas não é o presencial. Tá? Isso Essa é importante uma das a gente coisas. trazer, né? Porque o corretor de imóveis, ele trabalha muito presencialmente. É a venda do imóvel, é apresentar, é fazer o checklist de todo o imóvel, enfim. Eu estou entendendo de tudo isso agora, presidente. Então, tem toda essa questão presencial, mas a tecnologia ela vem para facilitar, otimizar o trabalho. Então, andar junto com isso, mas nunca vai poder substituir. Não tem como. A presença. Já tentaram, né? Já tentaram. Mas já chegaram à conclusão que no final que o corretor de imóveis, na hora do fechamento, você precisa olhar para o olho de alguém e perguntar: estou fazendo um bom negócio? É o momento de eu comprar esse imóvel? É um bom negócio? É o melhor bairro? É o melhor imóvel? É o melhor imóvel por esse preço? Então, é uma situação. E outra que o imóvel é algo que você... Quando você tem um condomínio, você tem alguns similares. Mas se você sair do condomínio para um imóvel de terceiro, cada um tem a sua característica. Então, você não consegue, por exemplo, perdi de comprar aquele. Dificilmente você vai achar. Tem pessoas até que às vezes desistem e vai construir porque ele não conseguiu achar aquele imóvel da maneira. E quando ele achou, tá? Ele não conseguiu a tempo fechar o negócio porque foi vendido antes. Tem alguma pergunta para ele? Não, a gente falou de metaverso, falou de uma coisa, evolução. A profissão de corretor de imóveis está há 60 anos regulamentada, né? A gente sabe que ela vem evoluindo no tempo e tal. Eu vejo assim, que não tem como, o metaverso ele é irreversível, né?
Nós da construção civil, nós já usamos, nós precisamos usar isso aí, nos nossos projetos a gente já tem essa utilização na venda. Mas é o que o Eli Rodrigues falou. No fechamento é o tete-a-tete, é o presencial. É o presencial porque é onde o cliente sente, tanto o cliente e quem está vendendo sente a realidade da coisa. E falando em venda, e eu vendendo um pouco do meu peixe aqui, o corretor é tão importante para a gente, é tão importante como a nossa empresa, como uma empresa construtora. Hoje, o normal de porcentagem do corretor é 5%, certo? Nós oferecemos 6% para a indicação do nosso serviço. Isso desde que a gente começou a trabalhar com o corretor de imóveis. Porque o corretor, ele é peça essencial para nós, é fantástico. Eu não vejo nenhum construtor de grau elevado, nenhum incorporador que não valorizou o corretor, né? Nós temos hoje uma instituição, uma entidade de classe aí, regulamentada há 60 anos, que vem dar suporte a isso. Não compre nada sem um corretor. Está 40, professor. Isso 44. Não compre nada sem um corretor. Não compre nada na área imobiliária sem um corretor de imóveis. Você vai ter problema. Não tem jeitinho brasileiro, não tem nada fácil. O princípio da segurança está na mão do corretor de imóveis, né? Até porque o corretor hoje ele ganhou um capítulo, depois aumentaram a responsabilidade no Código Civil. Então, hoje você tem ali uma regulamentação do nosso Código de Ética, está na lei para que seja feito valer, tanto para você receber, quanto também para você cobrar o seu serviço. Eu digo cobrar daqueles que fazem uma negociação com o corretor de imóveis. Nós temos o artigo 685C, né? Da Lei 11.382, que fala sobre a alienação. Aí é um papo para outro programa. Não, se a gente entrar na área jurídica aqui, você tem várias proteções, por exemplo, para o cliente comprador, que se ele soubesse, ele não faria negócio jamais sem um corretor de imóveis. Isso é verdade. Entendeu? Não é puxando sardinha, não, mas é uma questão que você vê. Nós, por exemplo, ano passado, junto com o PROCON, com o DECOM, e agora o Ministério de Emprego e Trabalho também, nós fizemos diversas... fez, inclusive, fechamento de empresa, não da área imobiliária, mas que estavam especulando como vendas de imóvel. E aí, nisso daí, a gente levou uma investigação que foi 7 meses. Porque não adianta você pegar aqueles que estão ali anunciando, porque muitas vezes aquilo dali é uma pessoa que está ganhando para fazer aquele anúncio. Mas, na realidade, quem é o responsável, ele está lá atrás, escondido, fazendo cada vez mais golpes. No último fechamento, nós conseguimos salvar 10 mil de um e 4 do outro. Tá? Estava lá pronto para fazer. E isso daí, vamos dizer que nós não temos milagre na área da construção e nem na área da venda. Então, quando você vai vender um imóvel, por exemplo, imóveis que estavam sendo vendidos a 500, 600, 700 mil, eles estavam anunciando por 300, 200, 400, tá? Inclusive utilizando fotos de imóveis que imobiliárias estavam ofertando. O fake, né? O fake no mercado. Só que, infelizmente, era um golpe. Tá? Então, não tem essa facilidade, sem comprovação de SPC, e para quem está em casa assistindo, renda. fica a dica importante aí. Ó. Se você viu uma informação, um anúncio no Informóveis, nas plataformas de divulgação, nos próprios anúncios, que tem lá um corretor tal, dá uma checada, liga no CRES, pergunta se o corretor é atuante, se pode trabalhar, corretor realmente, se ele não está utilizando um número falso, porque isso aí já aconteceu aqui também. Então, todas essas... Temos instituições que protegem não só o profissional, mas protege a sociedade do mal profissional. Então, esse é o principal, né, objetivo do CRES. 2023, o que a gente tem? Olha, esse ano nós conseguimos um feito inédito. Nós conseguimos fiscalizar o Estado em todas as cidades, 100% 2022. Da cidade. Em outubro nós terminamos. Primeiro feito da vida. Tá? Porque nós começamos, aí veio a pandemia, tivemos que suspender, assim mesmo não diminuiu o nosso trabalho.
E agora, cada vez mais, porque essa é a principal função do CRES, é fiscalizar. Quanto mais nós fiscalizamos, porque nós protegemos a sociedade. Isso. Quanto mais fiscalização tem, melhor é para a sociedade. Você vai tirando aqueles que não são profissionais do mercado, tá? E aqueles que são realmente profissionais se sentem seguros para poder negociar com as pessoas. 2023 é um ano de atuação forte, né, para o Cresce. A ideia nossa é continuar com essa fiscalização, entendeu? E poder dar para a sociedade cada vez mais segurança nos negócios feitos através dos corretores de imóveis. E uma coisa que o Josias me falou, e eu achei importante isso, ele já conheceu, já pegou o meado da situação. O corretor de imóveis, ele é o desbravador, tá? Então, isso aí é importante para as empresas, importante para quem vai vai fazer um lançamento, para quem vai fazer um empreendimento, a consultoria do corretor de imóveis. Por quê? Porque ele está ali no mercado, atento às necessidades, às mudanças que o mercado tem, porque o mercado imobiliário ele é muito ágil, rápido, ele muda de repente, você está entendendo? Então, isso aí é uma função que as empresas, às vezes, elas dispensam e aí lançam alguns empreendimentos que não têm um pleno sucesso, porque os empreendimentos lançados de sucesso é 100% de venda, e isso aí é importante, e isso aí traz para a pessoa segurança, para quem está lançando um empreendimento, tá? E o corretor de imóveis também, ele não vende mais sonho, ele vende realidade. Então, uma consulta a um corretor de imóveis muitas vezes muda. O corretor de imóveis, ele não vende mais sonho, ele é resolvedor de problema. A pessoa chega lá e fala assim, eu quero crescer minha família, vende uma casa maior. Eu quero mudar meu negócio. É resolvedor de problema, o corretor de imóveis. Nós já tivemos casos de empreendimentos que a pessoa lançou e não vendeu nada. Achou que ia vender tudo, não vendeu nada. Aí, a princípio, não vou pegar corretor, não sei o quê. Depois, teve que aderir ao corretor de imóveis, entendeu? Aí houve a solução. Então, porque muitas vezes isso é um caso do paciente médico, você tem um corretor da sua confiança, tá? Porque nós mexemos com o segundo maior bem da pessoa. Primeiro é o fruto, é a saúde. E o segundo é o patrimônio. Por quê? Porque às vezes eu sei quantos anos a pessoa levou para conseguir juntar um dinheiro, para comprar um imóvel, aí de repente ele vê o sonho virar um pesadelo. Nós tivemos casos aqui de empreendimentos em Campo Grande, de empresa grande que quebrou e deixou o mercado assim, durante um período mais ou menos de 1, 2 anos, sentindo o problema daquela falta desse dinheiro circulante. Então, isso é muito importante para a pessoa, quem vai comprar, consulta o corretor, a empresa imobiliária que está, se é realmente inscrita no conselho, se ela está apta a trabalhar. Isso é muito importante para a sociedade trazer. Obrigada. Obrigada por ter vindo aqui. Vem mais vezes, por favor, né, vamos marcar. Josias? Vamos marcar o ano que vem, a gente faz umas outras, aí Josias já traz algumas outras questões que a gente pode discutir. Sim. Obrigado por esse momento que você nos trouxe aqui e podemos falar para a sociedade, tá? E quero agradecer a você por essa amizade que a gente tem, independente dos nossos negócios. É verdade. Mas o Conselho está à sua disposição quando você precisar, qualquer informação, qualquer outra entrevista que você quiser marcar, estamos às ordens. Obrigada. Obrigado, Eu fico aí, lisonjeado aí com a sua presença e podendo contar com a gente está à disposição também aí na área da construção civil aí. Obrigado, Andrés. O programa Amigas de Negócios está aberto para os dois, tá? Para a gente falar sobre tudo isso. E você de casa que está acompanhando o nosso programa, obrigada pela sua audiência. E obrigada, Eli, obrigada, Josias, que a gente possa trazer aqui para você mais soluções, discutir mais sobre esse tema do ramo imobiliário, porque é forte, 2023 é um ano que vai crescer muito, se Deus quiser, nesse segmento. Um beijo, fiquem com Deus.